Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam ouvindo. Boa noite, Lari. Boa noite, Felipe, Liege. Estão todos ouvindo? Conseguem ouvir bem? Tudo certo? Sem chuva dessa vez, né? Espero que todos estejam conseguindo ouvir. O áudio está testado. Agora a questão só de vocês me derem um retorno. Se vocês puderem dizer estamos ouvindo, por favor, acenem e mandem um sinal. Lari disse que está, cá estamos, temos aí mais 4 minutos. Expectativa boa, muito bom, espero que sem chuva dessa vez. O tempo está bem seco, fez calor, um pouco nublado, cá estamos. Boa noite, Júlia, boa noite, Liege, todo mundo. Gleivo também, boa noite. Filipão, meu mestre. Você me chama de mestre, meu mestre é você, meu caro. Ana, boa noite. Daniele também. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, tudo certo? Que bom, dessa vez a conexão está testada, dessa vez não tem chuva, um pouco de calor, a luz está ajustada, a Bate-Caverna aqui atrás, como vocês podem ver. Fernanda também, seja bem-vinda. E cá estamos nós para daqui a pouco, temos mais 3 minutos pela minha contagem, Éder também boa noite, para falar desse assunto que para mim é o coração da indústria farmacêutica, né? Mas que eu queria já lançar uma provocação para vocês que estão aí. Quem é que menos acredita na propaganda médica? Pois é, há quem não acredite nela, por incrível que pareça. Sei que vocês vão ficar um pouco chocados. Mas, a meu ver, quero começar dizendo assim, quem menos acredita na propaganda médica, sabe quem é? O propagandista. Pois é. Assustador, não é? Até tem um artigo meu no LinkedIn, publicado há um tempo atrás, em que eu falo, quando foi o dia do propagandista, 14 de julho, que quem menos acredita na propaganda médica é o próprio propagandista, por incrível que pareça. E eu quero abrir hoje falando um pouco sobre isso para levar todo mundo na reflexão. Eu vou dizer, do meu ponto de vista, que a propaganda médica para mim é o coração de toda a indústria farmacêutica, porque ela é exatamente a peça-chave desse tabuleiro. Sem ela você não tem demanda, sem ela você não tem ativação em farmácia, sem ela você não tem relacionamento, sem ela você não tem fixação de marca, mas no meu ponto de vista, quem menos acredita na propaganda médica é o próprio propagandista. E ele é levado a isso por N fatores, que também quero entrar um pouco aqui na discussão. Faltou 1 minuto. Antes de mais nada, acho que algumas verdades inconvenientes têm que ser ditas, não é mesmo? Primeiro, tudo que a gente for falar aqui não tem certo e nem errado. Até porque, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que a propaganda médica ela é circunstancial. E como toda técnica de comunicação, vou um pouco além, Rodrigo. Não é porque não acredita só no produto, não. Existem outras variáveis. Às vezes ele acredita no produto, que ele não acredita nele, ele não acredita no processo. Mas é assunto para daqui a pouco. Tudo que a gente vai falar aqui, primeiro, propaganda médica é circunstancial como todo processo de comunicação. Você pode definir etapas para um processo de comunicação, você pode definir etapas para um processo de vendas, mas na essência você está falando de uma relação humana. E como toda relação humana, você tem uma série de fatores que devem ser avaliados, que vão muito além da metodologia e que vão muito além do que está escrito. Esse é o primeiro ponto. Então, o que for dito aqui é baseado muito em observação, em técnicas de treinamento, em técnicas testadas e em prática também. Cada um de vocês vai ter suas próprias experiências, cada um de vocês vai ter suas próprias questões, vão concordar com alguns pontos, vão discordar de outros, vão ficar com dúvidas em outros, mas o importante é que a gente saia daqui com o seguinte entendimento: qual é o papel da propaganda médica e quem que efetivamente é o responsável para fazer a propaganda médica funcionar. E esse é um outro aspecto, em que muitas vezes se confunde. Afinal, a propaganda médica ela é uma relação que tem basicamente 2 a 3 atores, uma série de fatores visíveis e não visíveis por trás, mas ela tem um grande protagonista. E muitas vezes esse protagonista não assume o seu papel. São 8h01, boa noite a todos, espero que todos estejam bem.
Espero que todos gostem dessa aqui. A nossa ideia é ficar 1 hora. Se a gente cair e ver que ainda tem assunto, a gente volta, como foi com a Liege. Quero agradecer a presença de todos. Mas o objetivo aqui acho que é agregar um pouco do que o papel da propaganda médica e principalmente como é que a gente pode trabalhar essa ferramenta de uma maneira mais estratégica. Tanto aqueles que já fazem parte da rotina da propaganda médica, já estão no campo, tanto quanto aqueles que desejam entrar ou estão em vias de entrar, até para que vocês construam a sua própria maneira de fazer a propaganda baseada em alguns pontos. Felipão, conhecimento, habilidade e acreditar. Acreditar também é uma atitude, não é mesmo? Pois é. Mas para quem não estava, e a gente começou esse debate um pouco antes, eu falei que eu queria começar com uma provocação. Quem que vocês acham que menos acredita na propaganda médica? Porque, ok, a indústria farmacêutica fez-se baseado em quê? Você tem a propaganda médica e depois desse fato, da geração de demanda pela propaganda médica, você tem efetivamente a venda nos canais, distribuição, redes, farmácias independentes, convertendo aquela demanda em venda, que efetivamente mede o resultado. Quando a gente pega o resultado da indústria farmacêutica, a gente sempre vai trabalhar com basicamente 2 grandes variáveis. A demanda propriamente dita e também o receituário que se gera. Valéria, ao final a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos discutir um pouco a propaganda em si, que é o assunto da live. Mas a questão é a seguinte, no meu ponto de vista e do que eu tenho muito observado, existe um elemento que muitas vezes não acredita no poder da propaganda médica. E por incrível que pareça, esse cara é o propagandista. E você pode ficar um pouco assustado e falar, o que eu estou fazendo aqui então, né? Se o propagandista não acredita na propaganda médica, e aquele que está na propaganda às vezes pode até se ofender, né? Do tipo, caramba, mas como assim não acredita na propaganda médica? E eu quero dizer o porquê. Por que muitas vezes o propagandista não acredita na propaganda médica? Primeiro, porque ele não assume o seu papel no protagonismo dessa relação. Como toda relação de comunicação, como a que está acontecendo aqui agora, você tem um agente emissor que transmite mensagens e um agente receptor que recebe aquela mensagem. O mecanismo de troca de informações até que as partes se convençam ou uma delas seja convencida é chamado de feedback. Esse é o mecanismo base da propaganda médica também. É um processo de comunicação. Então, acho que o primeiro ponto é desmistificar o fato de que a propaganda médica é algo complexo. Ela é um processo de comunicação. A questão é que muitas vezes o próprio propagandista não assume o protagonismo que deveria ter na condução do modelo da propaganda. E o que é assumir esse protagonismo? Estar preparado, conhecer o seu médico, entender razões e motivadores de prescrição e não prescrição, saber induzi-lo a prescrição da sua marca por meio da venda de benefícios e características, saber confrontá-lo com respeito e com uma comunicação assertiva quando ele não está prescrevendo o seu produto, saber impor e trabalhar os limites de um relacionamento que não seja pernicioso, um relacionamento abusivo, onde apenas um lado cede as coisas e o outro não faz a sua contrapartida. Muitas vezes o propagandista ele é levado por meio de todas essas variáveis, de não conseguir estabelecer uma comunicação clara, não estar pronto ou não se sentir pronto para estabelecer essa comunicação clara, não desafiar o médico sobre o porquê da prescrição ou não convencê-lo dos benefícios. E ele começa a se levar por uma série de crenças limitantes. Essas crenças limitantes se manifestam em frases que com certeza muitos de vocês já ouviram. O médico nunca tem tempo, embora muitas vezes eu nunca tenha perguntado para ele se ele está com tempo limitado. O médico não gosta de ouvir mais representante. O médico não gosta de tablet. O médico não prescreve. Só precisa deixar a amostra. Se deixar a amostra, ele prescreve. Se não tem amostra, ele não prescreve. O médico não tem tempo. O médico não gosta de ouvir perguntas. O médico não tem mais saco para prestar atenção. Eu não nego que em alguns casos isso aconteça e talvez vocês já tenham até ouvido isso de muitos deles. Mas muitas vezes quem fomenta esses comportamentos é o próprio representante e muitas vezes o próprio médico não sabe. De uma vez que o médico falou
Você pode ir um pouco mais rápido? Isto vira um comportamento padrão. Todo médico não gosta de ouvir propaganda. De uma vez que o médico falou, olha, vai rapidinho, passa a mensagem do teu produto e deixa as amostras, todos os médicos viram pessoas que não querem ouvir e que basta deixar amostras. De uma vez que o médico não respondeu uma pergunta ou se negou a responder a pergunta, ou ele não gostou da pergunta, todos os médicos não gostam de ouvir perguntas. Uma vez que o médico falou que você poderia ser mais dinâmico na propaganda, ou que ele não viu vantagem no seu produto, mas que gostaria de ser convencido, o médico não presta mais atenção. Uma vez que o seu colega de outro laboratório ficou mais tempo do que você no consultório, o médico dá mais atenção para fulano e não dá atenção para mim. Perceba que muitas vezes o próprio representante faz com que a propaganda não tenha mais valor. A partir do momento que, por exemplo, eu entro num consultório, como a Liege e outros colegas estão citando, doutor, eu não vou tomar seu tempo. Vocês acham efetivamente que uma frase como essa, que parte muitas vezes do representante com a melhor da boa educação, ela efetivamente estabelece uma relação de comunicação entre iguais, aonde eu tenho algo interessante que ele precisa para tratar mais pacientes e para se atualizar cientificamente, vai efetivamente convencê-lo de algo a partir do momento que eu mesmo diminuo o impacto do meu trabalho? Ou muitas vezes, quando eu fazendo o meu trabalho e ouço dele uma objeção que demonstra talvez um desconhecimento ou um desinteresse, ou um mínimo de interesse para conhecer um pouco mais, eu encaro aquilo como uma negação ao meu trabalho e não gosto de objeção, ou digo que não é bem por aí? Não. E aqui começa o ponto. Muitas vezes, se eu tenho 13 anos de indústria, 10 na área de treinamento, fui representante por muito pouco tempo, mas já acompanhei mais de 500 representantes em campo, já trabalho com treinamento de muitas equipes comerciais. Posso dizer uma coisa, muitas vezes ao adotar certas crenças e terceirizar a responsabilidade do não resultado para a figura do médico, o representante demonstra que ele não acredita na própria propaganda. E aí a gente poderia ir um pouco mais além. O que efetivamente é a propaganda médica? Hoje a propaganda médica é tornar-se estratégico. Mensagem estratégica para o médico certo, atendendo o problema certo, tratando da forma correta a necessidade ou o problema que ele tem. Cabe lembrar um pouco como era no passado. Anos 70, anos 80, principalmente a profissão foi regularizada na metade dos anos 70. Entre anos 70 e anos 80 e um pouco dos anos 90, você não tinha o impacto da propaganda médica com tantos representantes como você tem hoje, e você não tinha o impacto de tantos médicos tal qual você tem hoje. Como era? Basicamente você tinha laboratórios que trabalhavam um grande produto, que era um produto referência, só ele tinha aquele produto, não é verdade? Marcela, vou guardar tua afirmação para daqui a pouco. Talvez você ache que seu trabalho é irrelevante, mas existe um outro complicador por trás. Você achar que o outro não te dá a atenção que você mereceria, mas a questão é perguntar se você faz merecer essa atenção. Vamos voltar nisso. Entre os anos 70 e 80, basicamente você tinha um representante que promovia um produto exclusivo para aquela patologia que não tinha similares no mercado. O impacto promocional da propaganda era muito diferente, você tinha muita ciência por trás, você não tinha tantos concorrentes por trás e você tinha que evoluir num nível de conversa com o médico que efetivamente tivesse que levá-lo a ganhar uma conduta, não era nem uma mudança de conduta, mas estabelecer uma conduta. E nesse sentido, como você só tinha um grande player basicamente, isto era como se fosse um modelo de propaganda massificada. Olha, doutor, o Tilenol demonstrou por estudo tal este benefício. Prescreva. E aí os médicos ganharam experiência com Tilenol e com tantas outras marcas. O mercado muda com os anos 90 e com os anos 2000. Você tem a entrada dos similares, você tem a entrada dos genéricos, você tem o avanço dos laboratórios nacionais, investindo em quê? Propaganda médica, para gerar massificação das marcas, relacionamento. Até chegarmos nos dias de hoje, onde você tem moléculas que, por exemplo, tem 5, 6, às vezes 10 concorrentes no mesmo consultório, com o mesmo produto,
marcas diferentes, pouquíssimos diferenciais técnicos quando a gente olha de produto, querendo impactar o mesmo médico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem visita psiquiatria, por exemplo, e trabalha escitalopram, que é um antidepressivo, não é incomum você encontrar até 8 representantes, cada qual com uma marca diferente, no mesmo médico, falando dos benefícios da mesma molécula e querendo fomentar a adoção da sua marca para com aquele médico. Percebam então que se eu tenho um cenário onde eu tenho mais competidores entrando e disputando a atenção do mesmo cliente esse que mudou, vai mais para congressos, lê mais na internet, busca outras referências, que se atualiza e ele é extremamente impactado exatamente por as mesmas mensagens vindas de diferentes representantes. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: existe massificação nesse cenário? Muito difícil. Não existe massificação. Pelo contrário, o que existe é um bombardeio de informação. E muitas vezes os representantes vão levar a mesma informação das suas estratégias de marketing, dos seus aspectos comerciais, dos seus aspectos técnicos para o médico. Em determinado momento esse médico vai dizer: todos estão falando a mesma coisa. Um exemplo muito comum, até pegando o gancho da Larissa, vai depender da argumentação do rap, vai depender da capacidade de argumentação, mas acima de tudo vai depender da capacidade dele estabelecer uma propaganda persuasiva que convença o médico de que aquela marca é a marca ideal para o paciente dele. E isto vai um pouco além dos aspectos técnicos de uma molécula e dos aspectos técnicos de uma estratégia de marketing. Quando você tem uma série de representantes entrando no mesmo consultório, com o mesmo produto, dizendo os mesmos argumentos com marcas diferentes, quem é que vai se diferenciar? Aqui existe um tripé. Quem vai se diferenciar primeiro é aquele que passar mais confiança. E aí nós estamos falando da relação humana, onde o aspecto técnico do representante entra. O quanto ele está preparado, o quanto ele tem uma boa argumentação, o quanto ele sabe entender quem está do outro lado da mesa. Isso estabelece uma relação de confiança. O segundo aspecto é o aspecto do preparo. Eu estabeleci confiança, agora eu estabeleço preparo. E o que é esse preparo? Entender o que o outro precisa. Vou retomar o caso do escitalopram. Se eu, sendo um psiquiatra, é muito comum eu receber 8 representantes me falando de escitalopram. E muito provavelmente eles vão dizer que a marca deles tem confiança, tem credibilidade, tem qualidade e que eles têm o melhor preço do mercado. Só que percebam que isto é uma propaganda no modelo expositivo. Olha, Dr. Belato, hoje eu venho falar do Escilox. Vamos supor, por exemplo, Escilox tem apresentação com 10, 15, 20 miligramas, 30 e 60 comprimidos e o melhor custo do mercado. Perfeito. Eu saio. Muito provavelmente o outro representante vai entrar com a marca dele e vai dizer as mesmas coisas, só que com os mesmos argumentos. O que o médico pensa no final do dia? Todos falam a mesma coisa. Ao passo que aí você poderia sim estabelecer com esse médico algo diferente. E aí serve PNL, que tem técnicas próprias, serve sim um relacionamento e confiança sim, mas vamos pensar que você ainda não tenha um relacionamento. Como é que eu começaria uma propaganda de um produto que eu sei que tem N concorrentes no mercado, mas que de uma forma para tentar estabelecer no médico uma maneira diferente? O primeiro ponto, qual é o meu planejamento? O que eu quero efetivamente com esse médico? Eu quero que ele prescreva. Eu quero que ele adote a minha marca, entendeu? Como é que ele adota a minha marca, então? O primeiro ponto é o seguinte: eu sei qual é a necessidade dele. Será que a necessidade dele é só preço? Será que a necessidade dele é só qualidade? Ou será que ele precisa de algo, ou talvez ele ainda nem saiba o que ele precisa? Existe essa possibilidade. Mas, se eu for num modelo de apenas repetição de uma mensagem, eu nunca vou saber. E aí que entra exatamente o argumento. Para eu entender o que o outro precisa, eu preciso, antes de mais nada, falar menos e estimular que ele diga o que ele precisa. Pode ser que ele não diga.
Afinal, aliás, ele não vai dizer para você se você não perguntar. E aqui eu queria trazer algum ponto do que vocês estão falando. Relacionamento e confiança ajuda? Ajuda. Mas você estabelece isso ao longo de um prazo. Entender o que o outro precisa ajuda? Ajuda. Mas você precisa ir um pouco além de entender. Você precisa entregar. Em alguns pontos, talvez você, além de entender, você vai ter que o quê? Fomentar um problema que ele não tem. Por exemplo, vamos comentar o seguinte: se eu chego com uma marca de um produto X para fomentar para ele, eu posso dizer, olha, quando você pensa na prescrição do produto X, qual dos critérios é mais importante? Eficácia, segurança para o paciente ou adesão ao tratamento? Mas eu não perguntei isso à toa. Eu sei o que o meu produto oferece de diferente. Eu sei que ele é um produto eficaz, eu sei que ele tem pouco efeito colateral e eu sei que em preço eu sou muito bom e tenho apresentação diferenciada. Mas eu não falei isso para ele ainda. Eu simplesmente fiz uma pergunta onde eu falei de 3 fatores, qual que é o mais importante para você escolher a molécula X? Vamos supor que ele me responda: adesão. Adesão é muito importante. Muito bom. E quando você fala de adesão, o que você quer entender mais além de preço? Preço é o fator mais importante. Uma apresentação com mais comprimidos que garante mais tempo de tratamento a um custo acessível seria algo interessante? Poxa, seria muito interessante. Então eu quero te apresentar o meu produto. O meu produto é a molécula que você já conhece, tem a eficácia que você precisa para o seu paciente. E para esse seu paciente em que a adesão é um fator importante, eu ofereço a apresentação com 60 a 90 comprimidos e um custo acessível. Vejam que o que ele esperava era uma propaganda expositiva, e muito provavelmente o que você esperava também era fazer uma propaganda expositiva. Com 3 perguntas, você criou uma cascata de compromisso. Ele não poderá voltar atrás naquilo que ele concordou com você. Ele escolheu um fator e disse para você que a adesão era importante. Ele disse para você que comprimidos a mais, além do preço, era um fator importante. Então ele vai ouvir seu argumento. Muito provavelmente, isto feito criando uma cadeia ao longo de outras e outras e outras promoções, vai ajudar com que a sua marca seja, sim, fixada. Um outro ponto, você pode verificar a possibilidade. Quais outros produtos da minha linha ele prescreve? Ele tem a prescrição do produto caneta, por exemplo, mas ele não prescreve o produto caderno. Silvia toca num ponto fundamental. Eu preciso saber o que eu quero perguntar. E esse é um ponto fundamental. Por que muitas vezes o representante não acredita na propaganda médica? Porque ele tem que perguntar. E muitas vezes ele não se sente seguro para perguntar, ou ele estabeleceu a crença de que ao perguntar ele incomoda o médico. O que incomoda o médico é propaganda repetitiva. Isso eu posso dizer para vocês. O médico hoje espera alguém que faça diferente. E fazer diferente obriga a gente a sair do modelo promocional. E o que eu quero dizer com o modelo promocional? De quem apenas fala. Alguns de vocês disseram a respeito de escutativa, alguns de vocês disseram a respeito de técnicas de PNL, alguns de vocês disseram que talvez seja mais fácil promover, e o Felipe agora comenta que muitas vezes ele tem esse medo de não saber o que fazer com a resposta. Isto pode acontecer, e muito provavelmente em alguns momentos vai acontecer. Mas o mais importante no momento da propaganda médica é você gerar um fator de diferenciação. A Marcela toca num ponto que é uma crença muito limitante também. Muitas vezes o representante não acredita na propaganda médica e terceiriza a culpa do não resultado, ao médico. E o que é o problema do médico? Ele se vê inferior ao médico, ou ele coloca o médico numa posição de que acontece o quê? Ele sabe tudo. Então imagina, o que eu vou falar para ele? Este médico não necessariamente é um médico 100% atualizado, e aliás ele conta com o representante para atualizá-lo. Este médico não lembra de tudo. Este médico, assim como nós que criamos caminhos cerebrais para uma tomada de decisão curta, também faz isso. Então, muitas vezes, ele vai olhar hipertensão, qual é o produto mais fácil, que não dá problema, que eu nunca tive problema? É X. Ele prescreve o X. E muitas vezes a gente está promovendo o produto Y sem entender o porquê ele prescreve o X. Muitas vezes,
Fala-se que existe medo de perguntar. Eu diria que assim, muitas das escolas, elas demonizam a pergunta na propaganda. A questão é, se eu definir o que eu quero promover, e aí eu estou pensando em resultado, que resultado final eu quero a minha propaganda, eu quero que ele experimente a minha marca. Legal. Que perguntas eu vou fazer para que ele assuma um contrato de compromisso comigo e prescreva o meu produto e experimente? É a partir daí que eu começo a conduzir o meu processo. Vai haver momentos, sim, em que eu não vou ter tempo para perguntar. Mas aí eu digo para você claramente qual é o impacto da mensagem que você quer. E aí observar as visitas anteriores, observar os sinais do consultório, ajudam muito nessa hora. E ajudam muito como? Dando informações para que você tome uma decisão. Pode ser que você venha visitar um médico e ele diga, olha, vai rapidinho hoje. Mas de visitas anteriores, você sentiu as dificuldades que ele teve, você sentiu os problemas que ele identifica, que ele não consegue tratar com os produtos que ele usa. E ainda assim, naquele minuto, que eu não vou fazer perguntas, não vai estabelecer uma propaganda mais persuasiva, mais participativa, eu tenho o poder de trazer uma mensagem linkando com os problemas que ele me relatou. Seria algo mais ou menos assim. Doutor, perfeitamente. Serei rápido. Quero hoje que você se lembre o seguinte. Na visita passada você relatou que inúmeros pacientes têm dificuldade com o produto X por conta de efeitos colaterais. Quero lhe reforçar que o meu produto Y tem um mecanismo de ação diferenciado que faz por meio de uma outra passagem não dar esse efeito colateral. O que eu quero hoje, doutor, é simplesmente que você fique com essas amostras e experimente alguns pacientes e comprove aquilo que eu estou lhe falando. O grande problema que se percebe, e eu vejo que muitas vezes, até pegando o gancho da Karine, é assim, não é apenas faltar conhecimento. Existe muita gente que tem conhecimento, mas não consegue colocá-lo em prática. Então, muitas vezes a questão é exatamente transformar a prática. E no final da live, eu vou disponibilizar para vocês o meu conceito do funil de aprendizado. Porque muitas vezes você sai de um treinamento, você faz um curso louco para aplicar tudo aquilo. Vou começar a fazer pergunta, vou fazer sondagem, etc. Só que a hora do vamos ver que você vai encarar o seu cliente, o que acontece? Ele fica com medo. Ele não sabe. Aliás, ele já conhece aquele cara. Como é que é tomar uma nova atitude, criar um novo hábito? Nós temos os nossos receios de criar os nossos novos hábitos. Mudar modelo promocional, mudar o nosso estilo de comunicação. Nós temos uma resistência a fazer as coisas de uma maneira diferente, exatamente por conta do medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Qual que é o caminho para isso? Começar a treinar. Principalmente praticando em grupos controle. Um médico que você sabe que vai aceitar melhor, um colega, o próprio espelho, entendeu? O grande problema também que a gente tem que olhar é conhecer os meus limitadores. E o que eu quero dizer com conhecer os meus limitadores? Muitas vezes eu tenho muito conhecimento. Se me perguntar, olha, me fale sobre o produto X, eu vou debulhar esse produto. Legal. Por que eu deveria prescrever esse produto? Como é que eu transformo conhecimento em benefício? E, acima de tudo, como é que eu uso o conhecimento para gerar um problema para o médico? Pode ser que ele esteja muito seguro com aquilo que ele prescreve. E com certeza ele está. Eu costumo dizer muito, principalmente quando você lança um produto novo, é assim, olha, o médico conviveu sem o seu produto até hoje. Ele tratou pacientes até hoje sem o seu produto, sem precisar de você. O que eu faço nesse cenário, então? Eu preciso criar um problema para ele. E eu crio o problema para ele identificando muitas vezes perfis e jogando situações para levá-lo à reflexão. Qual o grande problema de uma propaganda expositiva? Eu não mudo condutas. E aqui é um ponto importante. Assim como nós temos condutas sobre a indústria farmacêutica, sobre a propaganda médica, sobre o trabalho do propagandista, o médico também tem as condutas dele. E eu vejo que o grande problema, que alguns de vocês aí citam inclusive, eu preciso ter escutativa, eu preciso perguntar, mas existe uma fase prévia antes de tudo. Eu quero compreender e respeitar a conduta do médico? Eu simplesmente quero que ele prescreva o meu produto. E eis aqui um grande problema onde a maior parte das pessoas tem dificuldade em estabelecer uma escutativa e da escutativa
trabalhar respostas e argumentos plausíveis que criem um problema e resolvam esse problema. Nós usamos a escutativa, na maioria das vezes, de acordo com o nosso interesse, já querendo posicionar produto, querendo posicionar algum tipo de vantagem, mas nós queremos entender o que leva àquela prescrição. Quero contar um caso para vocês. Em um determinado momento, visitando um médico que não prescrevia um produto nosso, dando preferência para prescrever um produto que está na farmácia popular. Conversando com o representante à época, virando e falando assim, Ale, grande abraço, com certeza, precisamos falar do gestor e o gestor como treinador. Falando com esse representante, vem cá, por que ele não prescreve o seu produto? Porque está na farmácia popular. Aí eu perguntei, tá, mas isso é você que está dizendo ou ele falou isso para você? E aí ele ficou em silêncio, porque de fato aquela era uma inferência dele. Ele tinha uma crença que ele não prescrevia o produto dele porque estava na farmácia popular. E ele falava do produto dele e o médico não prestava atenção. Vamos tentar então? Vamos lá. E aí, conversando com o médico, chegamos à seguinte, doutor, quando você precisa da classe terapêutica Y, quais são os seus critérios de escolha? E o médico falou, olha, eu uso muito o produto X, né? Ele acaba sendo o primeiro que sai na minha prescrição. Doutor, e o que está por trás? Quando você precisa tomar a decisão de passar essa classe terapêutica para esse seu paciente, o que vem na sua cabeça? Aí o médico virou e falou assim, hábito. Veio o hábito. O que é o hábito? O hábito é simplesmente um caminho. Ele precisa de uma tomada de decisão quando ele se encontra com o paciente na frente dele. E ele pesa N fatores. Eficácia, segurança, preço, capacidade de adesão, se vai poder comprar, se não vai poder comprar, se vai tirar no serviço público, se vai ter que ir no posto, etc. Ele toma a decisão. Doutor, muito obrigado por compartilhar a sua prática. Mas será que esta conduta vai corresponder ao melhor tratamento para todos os seus pacientes? Nesse momento, e que muitos achariam que o médico tocaria você para fora da sala, o médico se jogou atrás da cadeira e falou assim, olha, pensando, não atenderia, mas eu tô com o hábito e assim, muitas vezes esse hábito acaba minando a gente de outras coisas. Então, doutor, por exemplo, em qual perfil de paciente você imagina que o nosso produto, que tem característica A, B e C, se encaixa? E ali começou um grande debate. E esta curva reverteu. Nós criamos para o médico um problema que ele não tinha, só que nós respeitamos a conduta dele. E muitas vezes eu vejo o representante, como o Rocha fala na base do achismo, criticando a conduta do médico. E eu acho isso um tremendo absurdo. O médico, assim como nós, cria caminhos para resolver os problemas dele. Quando você quer aprender alguma coisa, você lê um manual, você dedica tempo, você vai no YouTube, você consulta pessoas. São os seus caminhos de aprendizado. Quando o médico precisa tratar um paciente, ele também tem os caminhos dele. E dentro desses caminhos entram marcas. E essas marcas se estabelecem pela confiança no laboratório e também pela confiança que o representante passa. E aqui talvez seja o grande ponto que eu queria passar. O significado, para quem falou de PNL, o significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Esse é um dos pressupostos mais impactantes da programação neurolinguística. O significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Se a resposta que você está obtendo não é satisfatória, flexibilize a sua comunicação, não transfira a culpa para o receptor da sua mensagem. A propaganda médica nos convida para o protagonismo. A questão é, talvez nem todos queiram ser protagonistas. A pressão por resultado existe, a pressão por falar menos existe, a pressão do tempo existe também. Tudo isso existe. A questão é, eu tenho consciência que isso existe. A segunda pergunta, o que eu faço no meio de tudo isso? Eu procrastino? Eu terceirizo a culpa? Ou eu busco maneiras de fazer diferente, avaliando a forma como eu estou fazendo e se ela está trazendo o resultado? Quando você fala de estabelecer confiança, nós estamos falando da qualidade da comunicação, da transparência da comunicação, da clareza da negociação, da frequência da sequência da visitação e do impacto que você causa no médico para ser um agente de mudança ou construção de conduta.
O relacionamento vem na consequência da confiança que se estabelece, da qualidade do produto que você tem, das ações que você faz para gerar impacto. Eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo confiança com relacionamento, sendo que um é consequência do outro. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes, eu visito o médico e já tenho um relacionamento com ele. E você vê que a prescrição é mínima. E, na verdade, o relacionamento que se vê é o quê? Ele deixa você entrar no consultório, educado que é, fazer a sua propaganda, interage muito pouco ou quase nada, não participa, deixa as amostras e tchau. Não, eu tenho um relacionamento com ele. Será que efetivamente você tem um relacionamento com ele? Ou existe simplesmente ali uma visita para uma promoção? E quando a gente fala de relacionamento, nós não podemos esquecer dessa etapa de construir a confiança. E a construção de confiança vem com uma base de visitas, uma base sólida, onde você estabelece objetivos claros para fixar-se em a sua marca, estabelecer a comunicação e convencê-lo através de benefícios e oportunidades. Eu vejo claramente, e eu queria lançar isso para vocês, que existe uma diferença entre promover e convencer. O modelo anterior da indústria prega a promoção. E assim, até hoje a gente vê esse modelo. Nós falamos de produtos, nós falamos de marcas, mas é um discurso unilateral. Somos nós que falamos e nós não chamamos o médico para uma responsabilidade. Pelo contrário, nós deduzimos que a partir do entendimento das mensagens que nós transmitimos para ele, ele vai tomar uma decisão por conta dele. Mas muitas vezes ele não vai tomar essa decisão. Ele é impactado por outros, ele não necessariamente ainda se convenceu dos benefícios do seu produto, ele talvez ainda não tenha estabelecido uma confiança com você e o resultado não vem. Quando eu saio do modelo de promoção para um modelo de convencimento, eu começo a trabalhar algumas variáveis. Primeiro, quem ele é tem muita importância. Compreender a conduta tem um grande valor. Compreender o porquê das escolhas e o que está por trás das escolhas me serve de argumento para que eu possa posicionar o meu produto. Fazer as perguntas certas, prevendo respostas e induzindo a tomada de raciocínio, faz com que ele veja que a minha mensagem é diferenciada. Usar o material promocional, resolver problemas do médico, fazer-se presente, criar perfis para posicionar o produto ajudam na tomada de decisão. Eu vejo que hoje o grande desafio que se tem na propaganda médica é tornar o tempo sim mais efetivo, mas também sair do momento, sair da reflexão de que nós apenas promovemos produtos ou recordamos marcas. A propaganda médica é um fator de influência, ela é um fator de mudança de conduta. Se nós não compreendermos o nosso papel, se nós não compreendermos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e que resultado nós queremos obter com isso, muito provavelmente a gente vai continuar nesse modelo de que um lado fala e o outro lado finge que ouve, o outro lado finge que compreende, o outro lado finge que toma uma decisão. E não toma essa decisão. Essa decisão tem que ser induzida por nós. Então, o grande dilema que a gente tratou aqui no tema dessa live, quando a gente fez o convite, era persuasão ou falta de foco? Quais são os critérios que levam à persuasão na promoção médica? A persuasão vem exatamente de uma construção bem feita a partir do mapeamento do perfil do médico, das necessidades dele, dos problemas que ele enfrenta dentro do tratamento dos pacientes, do desconhecimento que muitas vezes ele tem de outras moléculas e de outras possibilidades terapêuticas. Trabalhar com cópias, o diferencial, qual será? Aspectos do próprio produto. Muitas vezes você tem um comprimido que é sucado, muitas vezes você tem uma formulação diferente, muitas vezes você tem mais apresentações, muitas vezes o custo é o seu diferencial. Estabelecer qual é o valor que vai fazer a diferença na prescrição e muitas vezes criar esse valor para o médico. Muitas vezes o médico também está preso dentro daquela visão e ele precisa de alguém que venha de fora e ofereça novas possibilidades de tratamento para ele. Trabalhar a persuasão vai muito além de convencer alguém.
vai além de estabelecer uma comunicação focada e, principalmente, ter inteligência emocional para trabalhar com algo que mata a maior parte dos propagandistas: objeção. Objeção. O médico não gosta do meu produto, o médico não gosta de mim, ele está fazendo isso para me testar, principalmente quando sai com gerente distrital, sai com gerente de treinamento, ele faz aquela pergunta que é para me testar. Não, ele não faz muitas vezes aquela pergunta para te testar, embora isso aconteça. Mas a objeção, ela, na minoria das vezes, ela tem um caráter persecutório ou um caráter diminutivo. Existem 3 causas raízes para a objeção, que a gente chama na programação neurolinguística os 3Ds. Desconhecimento, ele não tem informações suficientes para mudar de produto ou tomada de decisão. Desinteresse, ele não vê necessidade ou valor no seu produto. E desconfiança, ele ainda não confia de maneira a fazer uma experimentação. Muitas vezes, quando ele diz para você, olha, o problema do seu produto é que ele é caro. Mas você sabe que o seu produto não é caro. Ele tem um preço, um ticket médio maior, mas que não é diferente dos demais concorrentes do mercado. Está numa mesma faixa. Mas está por trás do que isso? Muito provavelmente um desinteresse dele ou uma desconfiança. Como eu trabalho em cima disso? Desconstruindo o argumento. Vamos dar um exemplo. O seu produto é caro, Belato. Doutor, obrigado pelo feedback. Percebo, pelo que o doutor me fala, que custo e adesão são fatores importantes para a tomada de decisão na prescrição de um produto, não é mesmo? São, com certeza são. Então, quero lhe informar que o meu produto tem X desconto na rede Y, o custo diário de tratamento dele, quando você divide por 30 dias, é tanto, menos de R$1 por dia, e doutor, nós temos um grande diferencial, apresentação de 60 comprimidos. Então, são argumentos que você pode construir exatamente para desmistificar o problema. Pode ser que ele diga assim, eu esqueço da sua marca. Será que o esquecimento da marca é não gostar do seu produto? Ou ele está muitas vezes relacionado também a uma desconfiança? Doutor, compreendo, são muitas marcas, né? O que faria você lembrar mais da minha marca? Mais amostras? Algum diferencial? Eu te mandar um WhatsApp toda hora lembrando? São critérios que você vai construir. O grande problema do trato da objeção, que é uma porta, como a Liege falou, para aumentar o interesse e abrir oportunidade de conquista e ampliação, sabe qual que é? O grande desafio é, objeções, nós aprendemos, nasceram para serem respondidas e não para serem compreendidas. E aí a gente volta no início de tudo. Eu estou disposto a compreender os motivadores da prescrição médica, os motivadores da conduta dele, ou eu estou mais preparado e disposto a convencê-lo de que o meu produto é a solução para os problemas que muitas vezes nem ele sabe que ele tem. Mas eu não compreendi se ele precisa do meu produto até hoje. São grandes desafios que a gente tem que se propor a fazer na propaganda médica. E isso garante um salto qualitativo na promoção, um salto qualitativo no uso do seu conhecimento, um salto qualitativo na relação do médico para com o propagandista. Eu participei de vários focus groups com médicos, né? Mais de 800 médicos. O maior argumento que os médicos dizem, eles dizem assim, a maior parte dos representantes hoje são muito iguais. Por que são muito iguais? Porque eles dizem com outras palavras a mesma coisa. O meu tem qualidade, o meu tem confiança, o meu está aqui no consultório toda semana, o meu tem preço, o doutor tem que prescrever o meu produto, não tem nada melhor para o seu paciente. Quem sabe o que tem de melhor ou não para o paciente dele é ele. A questão é, eu consigo influenciá-lo para que ele veja o meu produto de uma maneira diferenciada, seja ele um referência, seja ele um similar, e aí é um ponto que você pode usar N literaturas de vendas, mas literalmente você vai passar por um tripé de confiança. Ele vai confiar primeiro em você, aliás, você é o representante lá, então ele precisa confiar em você, para aí confiar na sua empresa e então confiar no seu produto. O Gleivo toca num ponto
o desafio de fazer perguntas certas está relacionado à falta de conhecimento e saber identificar a dor do cliente. Eu concordo com isso. E muitas vezes também, Gleivo, a transformar conhecimento em uma pergunta pertinente para criar a dor. Pode ser que ele não saiba que ele tem aquela dor. E a gente tem que saber e tem que estar preparado e inclusive muito aberto, porque se você pensa na pergunta que você quer fazer, muito provavelmente a resposta não vai ser incomum e vai permitir com que você ofereça a ele uma boa argumentação também. Quando a gente fala de estabelecer confiança com o médico, meus amigos, aí é você. E aí tem algumas condições que eu digo que são inegociáveis, tá? A primeira delas é, quem entende do teu produto é você, não é o médico. Pode ser que você diga assim, olha, o médico sabe tudo sobre citalopram, mas ele não sabe da tua marca. Você sabe que a tua marca tem um preço X, que a tua marca é tal, que a tua marca faz esse tipo de evento, esse tipo de relacionamento. Ele não pode confundir as coisas. E aí é onde você entra com inteligência, com conhecimento de produto, com uma comunicação fluida e com algumas técnicas para estabelecer rapport. Todo mundo fala muito aí do rapport. Eu coloco antes do rapport a escuta ativa. Estar disposto a fazer uma escuta ativa antes de se posicionar. É falar menos e escutar mais para ter argumentos para poder falar melhor. Quando a gente fala de rapport, algumas métricas para estabelecer confiança é olhar no olho, mas não de uma maneira intimidatória, buscar equalizar tom de voz, trabalhar a escuta ativa, usar algumas palavras daquilo que é dito repetindo. Por exemplo, o médico diz, olha, para mim, um produto tem que ter eficácia e menos efeitos colaterais. Esses são os meus critérios de escolha para a tomada de decisão. Poxa, doutor, eu fico muito feliz quando você diz que para a sua escolha você preza mais por eficácia e menos eventos adversos, não é mesmo? Sim, é isso mesmo. Você usou palavras dele, incorporando no seu discurso para posicionar o seu produto também. Só que tudo isso, meus amigos, uma relação de confiança para levar a persuasão, para fazer perguntas certas, para poder direcionar, para contornar a objeção, depende ainda de um fator fundamental. 2, aliás. Primeiro, eu fecho a visita, e fechar a visita vai muito além de entregar a amostra e pedir experimentação de paciente, tá? Fechar a visita é resumir os compromissos que foram acordados, é resumir os benefícios que foram trabalhados, é mostrar todo aquele argumento que foi trabalhado e pedir algo ou fazer com que ele deduza que ele tem que fazer algo. Se vocês estudarem o modelo Harvard de negociação, que vai ser assunto de uma outra live, existe um critério fundamental para você fechar negócio. Nunca deduzir que o outro lado